Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre rotas de inspeção. Quando eu falo em inspeção, é a gente avaliar a condição do equipamento para detectar possíveis anomalias ali, alguma coisa que está já evoluindo para uma falha e a gente vê antecipadamente isso. O termo inspeção ele é muito usado para inspeção sensitiva, ou seja, a gente usar os sentidos humanos para a gente detectar essa falha. Visão, audição, tato, enfim. Mas o fato aqui, quando a gente fala de rotas de inspeção, a gente está falando, a palavra rotas aqui, a gente está falando de uma inspeção que não é somente um equipamento. A gente está percorrendo um processo produtivo e fazendo uma inspeção nos equipamentos do processo. E aí a gente tem uma visão muito mais ampla, porque a gente não está vendo somente o equipamento, ou somente um conjunto ou subconjunto desse equipamento. A gente está vendo sim o equipamento dentro de um processo, qual que a função do equipamento dentro de um processo, e o que ele foi concebido para atuar ali dentro daquele processo e o que ele está fazendo de fato. Ou seja, a inspeção nada mais é do que a gente comparar a situação do equipamento atual com o que ele foi concebido em projeto, né, do que o estado original dele. E quando a gente tem uma diferença entre o estado atual e o estado que ele deveria o estado atual, né, e o que ele deveria estar por original como projeto, a gente tem essa diferença e as anomalias que a gente encontra e são justamente elas que está evoluindo para uma possível falha. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente constrói uma rota de inspeção é a gente ter a visão do processo, né? Então o que é essa visão do processo? É desenhar mesmo o processo produtivo ali que você vai estar inspecionando. Então desenhei aqui só como exemplo, uma área de moagem, né? Onde a gente tem aqui o silo, né, de um material que vai ser moído. Esse silo cai numa correia transportadora, que cai numa peneira. O que é peneirado, né, não estou colocando nem todo o processo aqui, mas o que é peneirado vem para o moinho. Esse moinho é um moinho de rolos que ele vai ser esmagado aqui, esse rolos contra uma mesa giratória que esmaga esse material, né? Ele fica com uma granulometria menor e ele é succionado aqui por um exaustor que vai estar aqui depois do filtro de mangas, mas ele passa por um separador aqui para separar o que é a granulometria correta para passar direto. Ele vai cair num filtro de mangas, esse filtro de mangas vai descer só o pó aqui numa rosca transportadora que vai cair num silo e esse daqui que é o produto final, né? Então a gente está iniciando com um produto a ser beneficiado e ele chega no final aqui com esse mesmo produto, porém com a granulometria muito menor, né? Muito mais fino. Então, uma vez conhecendo esse processo, uma vez ele estando bem entendido pelo inspetor, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer esse processo desde o início, que é nesse silo, até o final, que é no outro silo. E aí ele vai vendo o que ele vai olhando não somente o equipamento, mas o processo como um todo. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui de olhando o processo e que afeta diretamente no equipamento. Por exemplo, dependendo da velocidade dessa correia, ela pode estar enviando muito ou pouco material para essa peneira de acordo com o que a peneira está regulada naquele momento. Se ela estiver mandando pouco material, a peneira pode estar trabalhando sem muito material, o que é ruim. Ele vai dar excesso de vibração ali, ressonância, pode dar trincas na carcaça. Estou falando bem de forma geral, tá? Aqui cada caso é um caso, é muito mais complexo, eu estou falando de uma forma muito simples, mas só para poder entender o conceito. Ao mesmo tempo, se eu estiver rodando muito rápido essa correia, ela pode estar alimentando excessivamente a peneira, o que também não é bom. Enfim, então quando a gente visualiza esse processo, a gente está vendo que uma falha da peneira pode ser provocada por uma regulagem da correia. Então a gente não está olhando somente para o equipamento, mas está olhando para o processo como um todo. E afinal, se ela não for bem peneirado, se não, enfim, se esse material não vier da forma que a gente quer para o moinho, ele também vai provocar falhas prematuras no moinho e assim por diante. Fora que tudo isso pode gerar, por exemplo, um transbordo de material e tudo que você provoca um ambiente mais agressivo, você está degradando mais rapidamente todos
os equipamentos, uma vez que tem motor, redutor, tem tudo isso em todos esses equipamentos, eles estão ali do lado de fora, e se esse material ele está indo para cima do motor, por exemplo, você está diminuindo a vida útil desse motor, né? Então o moinho ele vai ter o separador aqui que vai separar, como eu falei, as partículas. Ele é como se fosse uma peneira giratória, né? Ele está por cima. Como o ar está succionando e tem algumas pás ali girando, o que for mais pesado vai bater na pá e vai voltar, e o que for mais leve vai passar direto. Basicamente isso. Então, tudo isso, quando o inspetor tem toda essa visão de processo, quando ele consegue visualizar muito bem todo esse passo a passo aqui, ele consegue também visualizar muito bem o que está provocando a falha e na causa raiz dos problemas. Então, muito mais do que só ver que tem um problema, é entender por que esse problema está acontecendo. Porque uma vez que ele, vamos lá, ele tem um problema aqui no rolamento, ele levou o pirômetro a laser ali, mediu, o rolamento está esquentando, e ele vai programar a troca desse rolamento, ou seja, ele vai abrir uma ordem de serviço para programar a troca desse rolamento. Se ele não entendeu por que esse rolamento está esquentando, possivelmente vai esquentar de novo numa próxima vez. E aí a gente tem uma série de fatores que não está ligado somente ao equipamento, mas o processo como um todo. Então a primeira coisa é isso. Isso, quem ganha? Quem ganha é a empresa como um todo, porque o inspetor está olhando para o processo, está olhando para a produção, está olhando para o que realmente gera valor dentro da empresa, que é beneficiar o material que sai desse silo até chegar no próximo silo. Então como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente separa, né, nos equipamentos o silo, correia, peneira, moinho e assim por diante, e a gente vai fazer o que a gente precisa fazer ali dentro. Então eu dei um exemplo aqui de inspeção mecânica mensal com a máquina funcionando. Aqui poderia ser uma inspeção elétrica. Poderia ser semanal, mensal, quinzenal, poderia ser com a máquina funcionando ou poderia ser com a máquina parada. Então, por exemplo, não dá para eu inspecionar esse separador aqui com a máquina funcionando, tem que entrar dentro do moinho, ver as pás, etc. Então tem que ser com máquina parada. Da mesma forma, os rolos, tudo tem que ser com máquina parada. Agora, eu tenho que inspecionar a correia, a peneira com a máquina funcionando também para eu poder ver como que ela está funcionando ali. Então vão ter inspeções com máquina funcionando e vão ter inspeções com máquina parada. Que pode ser inclusive, tá? Inspeção mecânica mensal com máquina funcionando, inspeção mecânica mensal com máquina parada. Muito comum, né? Inclusive da gente ver. Então aqui, a gente tem, né, o silo. E o que a gente precisa verificar no silo? Aí a gente coloca todos os itens que a gente precisa verificar no silo. Depois, correia. O que a gente tem que verificar na correia? Todos os itens que a gente tem que verificar na correia. Mensal, tá? E mecânica. Não vou misturar aqui, não vou colocar para ele medir as correntes do motor, por exemplo, que a gente está falando de uma inspeção mecânica. E também pode ser que tenha inspeção mecânica semanal, que eu tenho que olhar com mais frequência. A mensal não precisa dessa frequência toda, por isso a gente espaça mais esse período aí de inspeção, e então a gente também não vai ver tudo que precisa ser visto ali na semanal, por exemplo. Peneira e assim por diante, né? A gente vai ver cada um dos equipamentos, vão ter os itens para a gente verificar em cada um desses equipamentos. E assim é uma rota de inspeção mecânica mensal, com a máquina funcionando, desse processo produtivo aqui da moagem que está sendo representado aqui. Tudo isso aqui pode estar dentro de uma única ordem de serviço. Tá? Então, essa ordem de serviço aqui, ela vai ser gerada para o inspetor executar tudo isso e ele vai verificar cada um deles. E vai ter lá um conforme e um não conforme, né? Que ele vai flegar lá cada um dos itens. Está conforme ou está não conforme? Ah, não, esse daqui está conforme. Ah, esse daqui está não conforme. Se ele está não conforme, ele vai propor ações para fazer um serviço ali para corrigir esse problema, essa anomalia. Então, tudo que está não conforme, ele vai abrindo outras ordens de serviço para atuar nessas não conformidades. Então, eu sempre falo assim, o inspetor,
se possível, ser uma das pessoas mais experientes ali de toda a equipe. Por quê? Porque ele tem que ter um faro muito apurado, ele tem que ter já uma experiência para ele entender o processo produtivo, entender os equipamentos, saber o que às vezes uma pessoa com pouca experiência ela não vai ter tanta maldade para entender que aquilo é uma falha ou que aquela falha está sendo provocada por um motivo ou por outro. Então, como eu falei, inspeção, ela usa os sentidos, né, humanos, audição, visão, tato, olfato, nesse caso aqui. Não usaríamos paladar, no caso o paladar poderia ser usado em indústria alimentícia, mas aqui, audição. Primeiro, às vezes o cara não está nem na área, mas ele está chegando, está escutando alguma coisa, ele está tão acostumado com a área que ele, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, tem alguma coisa estranha. Então a audição já conta muito, o ruído anormal, porque ele já está acostumado com um barulho e ele está escutando outro barulho ali. Visão, né, ele está enxergando, ele está vendo os problemas. Tato, muito de temperatura, de vibração, claro. O tato eu coloco, mas assim, muito cuidado com segurança. Tato é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso também, sempre que possível, tem inspetores, pessoas mais experientes, que não vão colocar a mão em qualquer lugar, né? E olfato, no caso de uma correia patinando, por exemplo, tá dando um cheiro de queimado, ela não tá tensionada ali nas polias e ela tá rodando de uma forma patinando e ela tá dando um cheiro de borracha queimada, por exemplo. Mas não só isso, a gente pode ter um cheiro no processo também. Por exemplo, numa moagem, em caso real, moagem de combustível, vira e mexe, a gente sentiu um cheiro de enxofre muito forte, vinda provocada de um certo tipo de material que a gente sabia que provocava alguma coisa aqui, que a gente já corria e regulava o processo produtivo por saber que a matéria-prima que estava chegando estava rica em enxofre, enfim. E aí são particularidades que a gente, conhecendo bem o processo, conhecendo bem os equipamentos, a gente consegue atuar de forma rápida. E quais ferramentas que o inspetor usa, né? Uma delas é o paquímetro, ou um gabarito. Como assim? Para quê, né? Para que um paquímetro ou um gabarito? E que gabarito é esse? Vamos lá, para a gente medir o desgaste. Se a gente tem uma chapa de desgaste, por exemplo, a gente pode ir medindo ela com o tempo. Eu passei lá hoje e medi, deu meio milímetro. Eu passei lá daqui um mês, medi, deu 1 milímetro. Opa, tá desgastando meio milímetro por mês. Se a produção ela é constante, eu sei que vai gastar meio milímetro por mês. Se chegar a 5 milímetros, ou seja, daqui a praticamente um ano, aí, 10 meses, vamos ter que trocar a chapa. E aí a gente já programa previamente isso. Isso, por exemplo, também numa empresa que eu trabalhei, numa moagem de combustível, a gente tinha os gabaritos, que eram para ver o desgaste dos rolos e da mesa. Então, uma vez por semana ia lá e media, né? O gabarito, uma chapa de metal que foi confeccionada para isso, para falar assim, ó, esse daqui é o rolo novo. Então, eu meço de novo, opa, já teve um desgaste aqui, meço de novo um desgaste aqui, até que a gente projeta isso numa curva de tendência. Não deixa de ser preditiva, né? A preditiva é justamente isso, predizer o futuro, né? Prever de uma forma mais com maior precisão. Então é uma ferramenta simples, não é nenhuma análise de vibração, termografia, uma ferramenta simples, mas que se você joga numa curva de tendência, você fala assim, opa, tá tendo esse padrão de desgaste. Então eu consigo, eu já posso falar com mais certeza que a falha vai acontecer, que o máximo de desgaste que eu posso trabalhar vai acontecer daqui a 3 semanas. Então já faço toda a programação para troca desses rolos, mesas, etc. Que não na maioria das vezes, não é uma manutenção tão simples, tão fácil, não é feita somente um dia. Então tem toda uma programação de troca de turno, de equipe, de material que não é barato, que não, muitas vezes não é de estoque, enfim. E por aí vai. Outra ferramenta é o pirômetro, um pirômetro a laser, né? Aquele que o inspetor pode carregar no bolso ali, ele mede a temperatura. Isso é muito bom para mancais, rolamento ali, motor, redutor. Ele bate ali o pirômetro. Estou desconfiado que às vezes o inspetor ele tem tanta experiência, está tão presente na área, que ele chega próximo a uma correia e ele já sente temperatura normal ali perto do acionamento. Opa, parece que tem alguma coisa quente aqui, ele
mede, mesmo que não tiver, é bom medir para ele ver que se está tudo ok ou não. Está pelo menos num padrão aceitável. Lanterna, muitas plantas estão em ambientes enclausurados, às vezes abaixo do nível ali do térreo. Então, lanterna sempre tem que ter para poder, às vezes não está muito visível ali com a lanterna, ele consegue ver bem enxergar bem o equipamento. É assim como aí a gente pode colocar várias outras ferramentas aqui que vai ser boa para o inspetor ali, e depende de cada caso, é um caso, né? Eu estou falando lanterna, mas pode ser uma empresa dentro de um galpão extremamente iluminado, tal, que não faz nenhum sentido ter lanterna, né? Enfim, então o que eu queria passar de mais importante aqui em tudo isso que eu falei é que quando a gente estrutura a inspeção em rotas, a gente tende a ter uma eficiência muito maior da identificação prévia da falha, com tempo suficiente para fazer todo o planejamento, programação, para executar ela como uma manutenção preventiva. Então isso, assim como a gente pode fazer da mesma lógica, rotas de lubrificação, rotas de preditiva e assim por diante, tá? A lógica é a mesma, mas quando a gente estrutura essa manutenção, essa prática, né, do inspetor ir lá no equipamento, em rotas a gente fica muito menos burocrático, concatenando tudo numa mesma ordem de serviço, e é muito mais eficiente para que a gente tenha mapeado por completo aí todas as anomalias, consiga trabalhar bem o planejamento e programação dessas ordens de serviço e ser mais efetivo ali na manutenção preventiva. Então, é isso.